Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que o semestre já acabou, mas como prometido, vou deixar aqui alguns videozinhos explicativos sobre conteúdos bem importantes para vocês, tanto na prática da oralidade quanto na prática da escrita. Tínhamos começado a estudar um pouquinho a respeito dessas expressões que causam dúvida. E quando vamos pensá-las na prática da nossa linguagem, nós precisamos tomar alguns certos cuidados, porque apresentam certas diferenças. E que diferenças são essas? São as que nós apresentaremos, eu apresentarei durante esses vídeos. Quando vocês pensarem a expressão afim junto, pense na ideia de afinidade, algo que tem semelhança. João e Maria têm almas afins. A expressão pode inclusive ser pluralizada. Isso demonstra que aqueles dois, João e Maria, têm algo semelhante. Quando eu pensar em afim separado, a ideia é apresentar um objetivo, uma intenção por trás da expressão. E, logicamente, na escrita vai ser separado, talvez na oralidade vocês não percebam tanta diferença assim, mas é muito importante que na escrita nós apresentemos essas expressões de uma maneira diferente, da forma como elas realmente são. Vamos a um exemplo. Ela nos chamou a fim de nos contar seu segredo. Ou seja, por trás disso daqui havia uma intenção do pronome ela, Alguém aí por meio desse pronome tinha algum objetivo para alguma coisa. Adiante temos a expressão a par. A par é deixar alguém bem informado. João e Maria estão a par das informações, eles estão por dentro, eles estão ligados, antenados a respeito de tudo que está acontecendo. Esse ao par é muito utilizado para valores financeiros. As moedas estão ao par, quer dizer que elas estão em valores semelhantes, competindo, vamos dizer assim. Fica fácil de entender a diferença de um para outro. Adiante temos acerca de. Se eu disser acerca de, quero dizer a respeito, sobre alguma coisa. Estamos estudando acerca de língua portuguesa, ou acerca da língua portuguesa. Pois bem, essa é a explicação. Eu entendo que eu estou falando a respeito sobre alguma coisa. Se vocês forem usar acerca de, eu tenho que entender que eu estou falando de um período aproximado de tempo transcorrido. O que é isso? Um tempo que já foi, é um tempo passado. Portanto, nós usamos esse no sentido de tempo passado. Eu poderia também usar a expressão para ideia de existência. Ficam aí as dicas de uso dessa expressão. Nesse caso, eu estou falando de tempo passado, de um tempo aproximado e um tempo aí que já ocorreu. Adiante, temos as expressões senão junto, senão separado. Quando eu pensar nisso daqui, é legal vocês fazerem uma possível troca dessa expressão por outras, caso contrário ou a não ser. É como se trouxesse a ideia de substituição. É melhor entregar o texto, senão ficará sem nota, ou seja, caso contrário ficará sem nota. Aqui abaixo, quando usamos senão separado, traz a ideia de condição, de possibilidade. Se não vier à escola, será divertido. Uma ação depende da outra, de certa forma, e quando eu uso esse se não vier, eu estou estabelecendo uma condição por trás daquilo que eu estou falando ou escrevendo. Perda e perca, duas expressões bem simples de perceber a diferença a respeito delas. Quando pensar em perda, quer dizer substantivo. Ela tem a função de substantivo. Eu uso para nomear alguma coisa. Por isso, quase sempre essa expressão vai estar acompanhada por artigos, pronomes,
A perda foi terrível, né? Minha perda foi triste. Eu entendo que essa expressão está nomeando alguma coisa e ela está acompanhada por outras palavrinhas a mencionar aqui o artigo, correto? Quando eu falar perca, é na função de verbo. Eu quero que Joana perca a vergonha. Compreendem a diferença? Não confundir, é necessário atentar-se a esses detalhezinhos simples. Perda, substantivo, perca, verbo. Fácil de perceber. Nem falo, nem menciono muito a respeito disso daqui, porque quase todo mundo deve, né, dominar a diferença. Mas conjunção adversativa, gramaticalmente falando. Simplificando isso daí, é só você entender que eu uso mas para criar orações, né, ligar orações que têm sentidos opostos. Gramaticalmente, a primeira ideia para mas é essa daí. Joana estava triste, vírgula, mas fez a atividade. Eu estou contrariando a oração, a frase anterior. Mas, gramaticalmente, é um advérbio, intensifica alguma coisa. Eu quero mais chocolate, eu quero mais diversão, Joana é a mais bonita, etc. Eu entendo que quando eu uso essa palavrinha, eu estou intensificando a ideia por trás dos meus textos. Na oralidade, é comum as pessoas usarem, né, mesmo quando elas usam mas, acaba que elas colocam na oralidade o izinho ali, né, mas, só que nós, ao percebermos isso daí, vamos entender que na pronúncia isso também deve ser tratado de uma forma cuidadosa, mas tem diferença. Se você falar mais, eu vou entender que você está usando o outro. Ao encontro de, prestem atenção, ao encontro de, por incrível, né, que pareça aí, essas duas expressões vão confundir algumas pessoas. Por quê? Ao encontro de quer dizer no mesmo sentido, né? É algo favorável. As propostas dos candidatos vão ao encontro do que se espera a população. Isso tem uma convergência, tudo vai na mesma direção. Se você usar de encontro a, é contra. Entra aí a confusão para muita gente. Muitas pessoas pensam que de encontro é no mesmo sentido da primeira expressão, e na verdade não. Se você falar de encontro, é um confronto mesmo que está acontecendo aí, seja de ideias ou qualquer outra coisa que se choque. Ao invés e em vez de. Ao invés é o sentido de ao contrário de, só fazer a substituição. Em vez de é uma ideia de substituição. Você pode pensar na expressão em lugar de. Em vez de viajar nas férias, optou por descansar, né? Substituir uma coisa pela outra. Aqui quer dizer ao contrário de. Quer dizer que, ao invés de calar-se, continuou discutindo com seu superior. O bom uso dessas expressões é quando você faz a comparação e, quem sabe, a substituição. E se tem dúvida, eu sempre recomendo, use aquela expressão que você já sabe. E se a dúvida persistir, você quiser realmente sanar, você vai consultar alguma fonte de informação que possa mostrar para você realmente o uso dela. Demais e demais, temos a expressão, né, emendada, e temos a expressão separada. Quando eu pensar nisso daqui demais junto, é o que? Na ideia de intensidade, né? Nossa, a meu ver, você parece egoísta demais, em excesso, né? Ela pode ser também um adjetivo. Fulana é demais, né? Quer dizer que ela é sensacional, ela é maravilhosa. Quando eu uso assim, separado, eu quero intensificar, né? Eu posso fazer uma substituição desse termo pela expressão de menos. Há alunos demais nesta sala.
há alunos de menos, né, nesta sala. Eu também entendo. Se eu disser, eu preciso de mais ingredientes, tá aí por trás a ideia de intensidade, o que justifica o uso desse último. Para pensar essas expressões, o aluno, né, qualquer pessoa, tem que pensar o seguinte: Hzinho é usado para tempo passado, conforme eu já apresentei, e eu uso para a ideia de existência. E é um verbo, nessa circunstância, que vai ficar sempre no singular. Há 10 pessoas aqui. É o uso. Quando eu usar esse a, é para um tempo futuro. Daqui a 2 anos me formarei. Pronto, já entendo a diferença de uso dessas duas expressões. E por favor, não confundam, principalmente em textos acadêmicos, porque isso pode levar aí a uma imagem não tão legal daquilo que você está escrevendo. Onde e aonde? Onde, ideia de permanência. Onde você mora? Aonde, ideia de movimento. Aonde você vai? É a prática dessas duas expressões. E para os textos acadêmicos, eu sempre recomendo, evitem usar o onde, só usem para a ideia de lugar físico, geográfico. Para substituí-lo, vocês podem pensar em outras expressões, em que, pela qual, pelas quais. Analise ali dentro do seu texto o que melhor substitui. Porque se você tende a usar o onde inadequadamente, vai entrar dentro do ondismo, que é o fenômeno que leva as pessoas a fazerem o uso exagerado dessa expressão, e ele não é o mais adequado para eu conectar ideias. Eu só devo usar mesmo para perguntar, questionar a respeito de lugar físico e geográfico, de preferência. Mal com U, mal com L, melhor, né? Vamos corrigir aqui o que eu estava dizendo. Mal com U é contrário de bom, professor? Sim, você pode usar para fazer essa substituição, você vai perceber que tem lógica sim. Mal com L contrário de bem? Sim. Aí vamos a outros detalhezinhos. No momento que houver possibilidade de substituir a palavra bom, que é o seu antônimo. Ah, professor, então, quando eu estiver usando o bom, eu posso substituir de fato pelo mal com o? Pode. Vamos aqui a pensar um exemplo. Eu posso usar o mal quando ele for um substantivo, quando eu uso para nomear, ou mal menino, poderia ser, tá? Esse mal é também adjetivo, o menino mal, o mal menino, há uma inversão aí que muda o significado da expressão. E quando eu penso no mal com L, é no sentido de advérbio, quando eu pergunto se alguém está bem, né? Ah, o menino está bem, ou eu posso substituir esse bem pelo mal. O menino está mal? Poderia. Fazendo essa troca, eu vou perceber que a função do mal com L é advérbio, eu modifico a circunstância ali da frase, e o mal com U, de preferência, pode ser substantivo, e ele pode ser adjetivo, que caracteriza alguma palavra. E até o próximo vídeo.